Boa noite a todos. Sobre o nosso tema, nós, como já foi dito aqui, né, foi uma solicitação de alguém que frequenta a nossa casa aqui. Inicialmente, a gente lembra que a Organização Mundial de Saúde, aquele órgão, aquele setor da ONU, que faz análises sobre as doenças no planeta como um todo, há muito tempo que já chegou a uma conclusão de que não existem doenças. O que existem são doentes. E a doutrina espírita concorda com isso plenamente. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec teve um cuidado muito grande de fazer definições com a ajuda dos espíritos superiores a respeito da qualidade de vida, a respeito da saúde. E os espíritos nos falam que devemos ter a consciência de que, enquanto estamos encarnados, principalmente, devemos cuidar do corpo e do espírito. Esse assunto ele foi ampliado e refletido também em O Evangelho segundo o Espiritismo. Em um determinado momento, esse livro extraordinário nos lembra que nós não estamos cuidando devidamente do nosso corpo. E faz uma seguinte comparação. Quando o espírito ele encarna, portanto, ele adentra um corpo físico para passar por alguma experiência na condição de espírito encarnado, esta entrada no corpo físico é como se o espírito, uma vez livre das suas faculdades, das suas percepções, enquanto está desencarnado, ele agora encontra no corpo físico um acrisolamento, uma certa prisão, uma certa limitação. E por isso mesmo, por ser importante essa entrada no corpo físico, para atender à imperiosa lei de causa e efeito, a grandiosa lei de evolução, como parte do grandioso plano divino, cabe a quem tem esse entendimento, principalmente, cuidar muito bem do corpo. Existem os ascetas que propõem que devemos castigar o corpo físico, sujigá-lo, submetê-lo a situações extravagantes, a punições, a castigos, como jejuns, maceração do corpo através de autopenitência física agressiva, autoagressiva e assim por diante. Este princípio é completamente desconsiderado pelos espíritos superiores que orientam-nos através da doutrina espírita. Em nenhum momento será útil alguém maltratar o corpo físico, ainda que seja sob o pretexto de uma suposta purificação. Temos, ao contrário, que cuidar muito bem dele, como já dissemos, até para que o espírito, podendo desfrutar de um corpo físico temporário mais saudável, possa ter pelo menos as ilusões temporárias de uma certa liberdade. A liberdade relativa a quem está aprisionado temporariamente no corpo carnal. E existem os materialistas, que não acreditam na vida espiritual, nem na existência da alma como um ser independente. E os materialistas pregam há séculos, e com grande influência sobre toda a população terrena, de que se não existe vida espiritual, se a alma é apenas um excremento do cérebro, do ato de pensar, do comportamento psíquico, então ela deixa de existir automaticamente quando há a morte, a falência múltipla, que leva à degeneração e à paralisação completa do corpo físico. Nesse sentido, os materialistas dizem: enquanto tivermos vida
física, vamos aproveitar ao máximo daquilo que os prazeres materiais podem nos oferecer, através dos sentidos de percepção. Como nós sabemos, os sentidos físicos nos fazem entrar em contato com o mundo. A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. E é através desses 5 sentidos que nós sentimos as sensações sensoriais que o corpo físico nos permite. Então, para o materialista que não vê a alma, só vê o corpo físico, a proposta é: curta o quanto possível a satisfação dos sentidos físicos. E nesse caso, existem os excessos. Nesta busca desenfreada de um prazer para uma vida que teria apenas um único momento, uma única encarnação. Então, a unicidade da existência, proposta pelo materialismo, ela é a grandiosa incentivadora para que usufruamos dos sentidos físicos da maneira mais intensa possível, com aquela consideração de que a vida é curta, então curta a vida. E assim, sofregamente, nós vamos buscando satisfação dos prazeres dos sentidos físicos a todo custo. Pois é aí exatamente que encontra-se a causa das doenças, dos males físicos que vão aparecendo aqui e ali, chegando a um ponto tal que hoje a própria Organização Mundial de Saúde faz um grande alerta de que não existe recursos financeiros disponíveis para oferecer uma saúde de qualidade através do sistema de saúde público, por exemplo, do mundo inteiro. No Brasil, o SUS, que representa uma facção pública de ação para atender às diversas doenças, o Sistema Único de Saúde brasileiro está completamente falido e sem condição de formar uma estrutura capaz de atender a tantos doentes. Como nós dissemos ao início, a própria Organização Mundial de Saúde nos fala de que não existem doenças, existem doentes. Quem nos sugeriu o tema, certamente pensou assim: as doenças e as influências espirituais em relação às doenças. Pois para a ciência espírita, que analisa os efeitos dos nossos pensamentos, que analisa a ação do espírito, porque o espiritismo, diferentemente do materialismo, parte do princípio de que o espírito é quem anima o corpo físico. Quem pensa, quem fala, quem chora, quem ri, quem sente é o espírito. Existe uma expressão falando dos excessos do corpo físico na busca desenfreada dos prazeres carnais, que diz assim: a carne é fraca. Para a ciência espírita, esta expressão não tem o menor sentido. O corpo físico, esse conglomerado fisiológico, químico, biológico, composto por todas as células que fazem os sistemas funcionarem para que os órgãos possam compor o próprio corpo físico, em nenhum momento o corpo físico ele é responsável por qualquer mal-estar que se apresente ali. A total responsabilidade de qualquer disfunção orgânica, psíquica, emocional, advém do espírito. Então o espírito é o agente psíquico responsável por tudo aquilo que ele cria. E como existe a grandiosa lei de ação e reação, que define de um ponto de vista universal, de que para cada ação existe uma contra-reação proporcional e equivalente. Tudo aquilo que nós fazemos de nós mesmos tem um retorno imediato
para dar exatamente a ideia de justiça, de equanimidade em relação a tudo que se faz, a tudo que se é, a tudo que se propõe. Então, quem estaria sendo responsabilizado pelas doenças? O espírito de cada um. Se todos nós, por exemplo, começássemos a cuidar da nossa casa mental, como já se diz também, com muita sabedoria, mente sã, corpo são. Então, tudo que nós produzimos inicia-se pelo pensamento. Como diz René Descartes, penso, logo existo. E o pensamento é a estrutura que demonstra a existência da alma. O corpo físico tem um cérebro que dá funcionalidade para que o espírito possa se manifestar. Mas é o agente psíquico, no caso a alma humana imortal, quem comanda o córtex e tudo aquilo que advém da governança produzida pelo cérebro físico. Então, tudo começa no ato de pensar. Como é que nós pensamos? O que é que nós produzimos todos os dias, a cada segundo, em relação à matéria mental? Porque já se sabe mais do que nunca, não só por informações espirituais importantes, mas por equipamentos sutis que denotam, que detectam que o nosso pensamento ele vira matéria, ele vai se condensando. E à medida que a gente produz um pensamento, se ele for contínuo, esse pensamento vai materializando, tomando forma, vai fazendo uma verdadeira condensação e vai se cristalizando e vai se impondo em relação a nós mesmos. Daí também alguém dizer, com muita sabedoria, que nós somos aquilo que pensamos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos pede, inclusive, que a gente avalie o nosso grau de evolução. Se somos espíritos de uma certa conscientização de si e da vida como um todo, ou se ainda somos ignorantes em relação à identificação espiritual, que é a nossa realidade. Propondo a seguinte classificação autoanalítica e rápida, automática. Todo mundo pode fazer, sem precisar de ajuda de ninguém. É avaliarmos a qualidade dos nossos pensamentos. E nesta avaliação, nós poderemos perceber se os nossos pensamentos são negativos, são inferiores, são pessimistas, são degradantes. Nós temos que considerar que a nossa evolução espiritual ainda está toda por fazer. Se nós temos pensamentos razoáveis, onde há um misto de pensamentos bons e pensamentos maléficos, nós poderemos dizer que já não somos assim tão ignorantes, que nós já ascendemos um pouco na escala espiritual, e a qualidade dos pensamentos vão nos dizer que nós avançamos, mas se os pensamentos não são completamente bons, existem mesclas de pensamentos inferiores, é sinal de que ainda há uma caminhada a ser feita para que então possamos produzir apenas pensamentos bons. E quando observarmos que os nossos pensamentos são sempre generosos, são sempre respeitosos, são sempre otimistas, onde a fé em Deus, a fé na vida, a fé na criatura humana, a fé em si próprio, estão atuantes de uma forma absoluta, preponderante, aí é sinal de que o caminho da evolução foi percorrido. E agora esse espírito que pensa de forma altaneira, positiva, sem dúvida, galgou a escala espiritual e está livre de produzir fluidos deletérios, energias nocivas
que poderão contribuir para as doenças. É isso mesmo. Nós temos as informações através dos espíritos que utilizam a mediunidade para nos atualizarem, para nos instruírem quanto à relação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual, que essa é uma das facetas da ciência espírita, estudar essa relação entre os dois mundos, e mostra que há uma relação absolutamente estreita a partir daquilo que nós pensamos. E esse pensamento ele vai ficando cada vez mais materializado, mais condensado, à medida em que, além de pensar, nós também falamos. A palavra tem uma força extraordinária de materializar aquilo que se pensa. E quando, além da palavra, ainda agimos conforme o que falamos e o que pensamos, aí a materialização é absoluta. As energias produzidas, um fenômeno chamado de ideoplastia, porque existe o fluido universal em cada planeta, e esse fluido universal é a matéria-prima que faz a materialização daquilo que se pensa. E essa materialização vai ficando condensada justamente quando, além do pensamento, que é a intenção inicial, vem a palavra e a ação conjugadas, aí então a energia se forma de maneira plena. E nisso se cria aquilo que se chama de psicosfera espiritual. Então cada um tem uma nuvem de energias produzidas pelos pensamentos, pelas palavras e pelas atitudes. E pode até acontecer que a gente, em dado momento, mesmo que estejamos fisicamente bem, ainda que tenhamos sido avaliados numa anamnese cuidadosa por um clínico geral, por exemplo, e poderemos constatar que a nossa constituição físico-química está íntegra. E mesmo assim a gente pode apresentar um mal-estar. Cefaleias diversas, dores localizadas ou não, indisposição, desânimo, descontrole emocional, sensações desagradáveis, desconfortáveis, gerando posturas ansiosas, deprimidas, inconstantes, com oscilações de humor com muita frequência. E poderemos constatar, como se verifica inclusive nos nossos tratamentos espirituais, que esses sintomas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, estão ligados à postura de cada um em relação à vida, em relação a toda essa produção físico-psíquica que começa a partir do pensamento. Então cada um traz dentro de si, ou em torno de si, melhor dizendo, esta psicosfera, que é o resultado daquilo que se faz em si mesmo. Então, se há um mal-estar generalizado e clinicamente a pessoa está em boas condições, temos que fazer uma revisão dos nossos valores, das nossas posturas. Há uma coisa, inclusive, que nós percebemos nitidamente nesse acompanhamento do atendimento fraterno em nossas casas espíritas, que as pessoas que procuram os tratamentos espirituais, apresentando, na maioria das vezes, esses sintomas que nós citamos aqui, e muitas vezes sem um diagnóstico médico que o justifique, as pessoas, após fazerem a desmagnetização dos fluidos deletérios, através da fluidoterapia, da sessão de passes, após fazer um processo de desobsessão nas reuniões mediúnicas voltadas para tentar intervir, caso existam espíritos inferiores, sintonizados com aqueles pensamentos também inferiores que nós produzimos. Mas o que nós percebemos que tem surtido um efeito mais do que extraordinário nas pessoas que procuram a nossa assistência é justamente a participação em palestras públicas doutrinárias como essa que está acontecendo aqui agora. E assim a maioria dos pacientes, na entrevista final, ao concluir os tratamentos, nos diz isso, que
Durante o tratamento espiritual é sugerido que a pessoa que está fazendo a sessão de fluidoterapia, de desobsessão, também assista a estas palestras, que são sempre focadas nos temas espíritas, que são altamente esclarecedores, porque falam diretamente à alma humana, ou seja, fala diretamente à nossa inteligência, à nossa necessidade pessoal. E as pessoas então nos dão esse retorno, que durante aquele mês que ficou em tratamento espiritual, assistindo às diversas palestras, perceberam que o que precisava melhorar era a sua postura diante da vida. Muitas vezes é a fé, que ainda é pouca, é a paciência que falta, é a tolerância para lidar com a vida, com os acontecimentos, com as pessoas. E assim, ao esclarecer-se através das reflexões feitas nas palestras, as pessoas mudam de postura, mudam de atitude íntima, mudam de atitude mental, de atitude afetiva, e essa simples mudança, como que no passe de mágica, também faz com que a pessoa passe a sentir um bem-estar fora do comum, sem precisar utilizar de nenhum outro recurso, nem medicamentoso e até mesmo de maiores intervenções de fluidoterapia. A simples mudança de postura íntima já é o suficiente para que a pessoa possa desanuviar. Olha que termo que a gente usa tanto. Às vezes a gente fala assim, parece que tem uma nuvem pesada sobre mim. E pode ter sim. Essa nuvem fluídica, essa psicosfera, construída por nossas posturas, como já acabamos de explicar. E uma vez mudando-se de postura, há um saneamento automático. Aquelas nuvens negras, entre aspas, elas desaparecem. Quando a gente fala em nuvens negras, é bom que se esclareça também, porque todas as vezes que a gente percebe vultos escuros, energias escuras, esta escuridão fluídica, essa falta de luminosidade, indica pouca ação no campo do bem, poucos pensamentos generosos. Porque quando nós pensamos de forma negativa, quando nós, por exemplo, permitimos que o rancor, que o remorso, que o ressentimento façam parte do nosso dia a dia, alimentando esses tipos de pensamentos, quando isso ocorre, nós atraímos essas chamadas nuvens escuras. Por quê são escuras? Porque elas são ausentes de iluminação. O que é que produz a luz finalmente? A luz espiritual. Somente uma energia, ensinada por Jesus, pode produzir a iluminação de quem quer que seja. É justamente o amor. Então, quando nós substituímos o ódio pelo perdão, quando nós substituímos a maledicência pela indulgência, que é aquela compreensão do defeito do outro, sem divulgar os erros, os equívocos que nós percebemos em quem quer que seja, quando adotamos uma postura de benevolência para com todos, de tentar fazer o bem sem importar a quem, essa postura íntima, por si só, saneia, limpa, pulveriza, esteriliza toda a psicosfera ambiente, toda a psicosfera pessoal. Atualmente, se sabe que um dos maiores trabalhos que os espíritos protetores têm é justamente o de tentarem sanear, limpar a psicosfera densa, escura, produzida pelos nossos pensamentos insanos. Esses espíritos que trabalham fazendo a garimpagem, a limpeza da nossa psicosfera, estão tendo trabalhos cada vez mais difíceis de fazerem esse saneamento. Porque imaginem, já do ponto de vista do magnetismo, milhões de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas dentro do planeta, pensando de forma negativa, ajudadas por espíritos que também se sintonizam e ficam na psicosfera ambiente, pela sintonia com os mesmos pensamentos inferiores. Esta produção mental é um lixo fluídico de grandiosas proporções. Então ficamos a pensar
Que trabalho imenso têm os espíritos que se propõem a fazer a limpeza da nossa psicosfera. É por isso que muitas vezes são necessárias as ocorrências de tempestades, ventos com respingos de água, para fazerem varreduras, limpezas, para que os nossos pensamentos densos não fiquem tão acumulados, tão materializados, a ponto de provocar profunda reação de desânimo, de depressão em quase toda a população. Então, uma pessoa pensando de forma negativa, e mais uma, imaginam milhões de pessoas pensando, como que ficarão os nossos pensamentos e como ficará a nossa psicosfera do próprio planeta. Às vezes a gente pode entrar numa casa, por exemplo, e se ali dentro dessa casa as pessoas cultivam o hábito de dizerem palavrões, por exemplo, de dizerem palavras desrespeitosas, pessoas que cultivam a raiva, a ira, a cólera, a desavença, o desrespeito, o não perdão, ao entrar numa casa assim, certamente vamos sentir um peso, um impacto. Mesmo que a casa esteja toda limpa fisicamente, mas mesmo assim haverá uma densidade energética que vai provocar um mal-estar em quem adentrar aquele ambiente. Ao contrário, uma casa onde as pessoas procuram respeitosamente se tratarem da forma mais humana e mais nobre possível, lembrando-se de todas as recomendações cristãs de respeitabilidade, de amizade, de carinho, de afeto. Nesse ambiente, qualquer um que adentre vai sentir uma sensação extremamente agradável, porque os fluidos produzidos ali são fluidos de boa qualidade. E assim somos nós constantemente. Não tem como nós vivermos sem produzirmos algum tipo de fluido. Mas, mesmo que existam os espíritos fazendo esse saneamento, um trabalho engenhoso, que vem se intensificando cada vez mais, até porque cada vez mais estamos nos permitindo o desamor, o desrespeito, as guerras, os pensamentos raivosos uns contra os outros. Isso tem aumentado em tão larga escala que o trabalho dos espíritos saneadores tem sido cada vez mais difícil de ser realizado. Mas tem outro ponto que queremos chamar a atenção nesse tema tão vasto, na reflexão que fazemos agora. É que os nossos pensamentos fluídicos negativos, eles não são saneados 100%, porque a produção é muito intensa. E a repetição dos pensamentos negativos vão materializando bactérias fluídicas, vírus fluídicos. E esses vírus, essas bactérias, elas vão retornar materializados em forma de doença, provocando essa grande variedade de doenças que fica cada vez mais difícil o controle. A síndrome que provoca AIDS. Quer falar? Pode falar. A síndrome da imunodeficiência adquirida. E a maioria das doenças hoje, que a etiologia tem sido difícil. Ou seja, saber se a causa. Todas as doenças que não se sabe a causa são chamadas de síndromes. O próprio câncer é uma síndrome. Ninguém sabe exatamente de onde ele veio. Sabe-se medir os efeitos, que pode intensificá-lo, potencializá-lo, mas a causa real não. Mas a doutrina espírita, em sua ciência, fala que essas síndromes todas são produtos fluídicos dos nossos descontroles, dos nossos desequilíbrios. A AIDS, por exemplo, ela tem como fator principal para a criação fluídica inferior
a promiscuidade sexual. Aliás, todas as doenças sexualmente transmissíveis são produzidas pelo sexo desregrado, desequilibrado, sem amor, apenas para atendimento ao prazer sensorial, prazer físico. É um dos prazeres, inclusive, mais intensos. Inclusive, dentre os prazeres materiais, os mais intensos são os prazeres sexuais e os prazeres na alimentação. Está aí, talvez não, já confirmadamente, pela Organização Mundial de Saúde, a maior causa de doenças no ser humano na atualidade. É o desregramento na hora de alimentar-se, o descontrole em relação às bebidas, em relação às comidas. Então, comemos e bebemos exageradamente. O nosso metabolismo físico, que tem um funcionamento limitado, organizado, equilibrado, ele não dá conta dos excessos que impusemos ou que impomos em relação à alimentação, à obesidade e tantas outras doenças correlatas ao excesso de bebidas e ao excesso de comidas. Comparando-se então a isso, algo que aumenta, potencializa as doenças, que é o tabaco, o cigarro, que é usado em larga escala por ser considerado uma droga lícita, como tem ali estimulantes. Assim, as pessoas que entram em processos de ansiedade costumam usar o cigarro para provocar uma certa euforia, uma aparente tranquilidade, como a própria substância nicotina costuma fazer. Mas a própria nicotina também é a substância mais cancerígena que existe, aquela que mais destrói a vitalidade das células, não permitindo a recomposição natural, porque existem células no nosso organismo, os anticorpos, que eles trabalham justamente para garantir a saúde do corpo físico, mas quando submetidas a excessos, elas vão à exaustão, não suportam a sobrecarga de ingestões nocivas, tóxicas, alimentares, tabagistas, alcoólicas, e assim as doenças vão se acumulando e vão se acumulando. Percebe-se então, num tema que não deu tempo nem a gente contar uma historiazinha da carruagem, que não existem doenças. Existem doenças. Se todos nós, ou cada um por si só, procurar pensar melhor, falar melhor, agir melhor, olha, a nossa psicosfera não será uma nuvem negra, densa, ao contrário. Será uma psicosfera tranquila, que vai transmitir paz, alegria. E quando as pessoas se aproximarem daquelas outras que estão em paz consigo mesmas, que estão pensando no bem, que oram com frequência, que medem suas ações, suas palavras, para respeitar a vida, para respeitar o outro, para respeitar a si próprio e, sobretudo, para respeitar a Deus. Quem age assim, quando em contato com qualquer outra pessoa, vai transmitir tranquilidade. Quantas vezes a gente chega perto de alguém, a gente não está nem com tanto equilíbrio assim, só em tocar na mão, dar um abraço, um sorriso com aquela pessoa, tudo se desfaz. E nós, os espíritas, os médiuns, nós que estudamos todo esse processo magnético transformador, nós também devemos nos transformar em agentes saneadores. Nós temos centros de forças em nosso organismo e, quando potencializados pelas atitudes positivas, pelos pensamentos bons, pelas ações generosas, qualquer energia deletéria, nociva, que se aproxime, ela será automaticamente esterilizada, eliminada, transformada. E esse é um dos trabalhos mais bonitos que se faz dentro de uma casa espírita. Quando os médiuns estão reunidos, todos em oração, procurando fazer esse saneamento, essa concentração de forças positivas. Então as pessoas que chegam com suas dificuldades, com sua psicosfera densa, ao adentrarem a casa espírita, numa corrente de orações firme, positiva, esta corrente do bem, ela tem a capacidade de neutralizar todas as forças inferiores. E aí vem aquela
sensação de paz, porque há uma transformação. Como diz um dos evangelistas, o amor cobre a multidão dos pecados. É aí que temos que focar. Se quisermos ter saúde integral, se quisermos ser felizes, amemos o quanto mais possível. Não tem limites para o amor. Aí sim, no ato de amar, de perdoar, de compreender, não vamos fazer economia. Não vamos controlar, vamos ser pródigos. Mas na hora de pensar coisas ruins, limitemos o quanto possível. Lutemos para não deixar que os lixos mentais se acumulem. Mas quanto ao amor, em forma de perdão, de indulgência, de benevolência, vamos usá-lo o máximo que pudermos. E assim poderemos encontrar finalmente a saúde integral, não só física, como também da alma. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção e que assim cada um de nós possa entender o seu papel na humanidade, de dar a sua contribuição para que a nossa psicosfera seja cada vez mais limpa e mais saudável. Muito obrigado a todos.